Todos nós passamos por adversidades, lutas ou desertos da vida. Nenhum de nós gostamos de passar por eles, mas a verdade é que até Jesus enfrentou o deserto. Mas você sabe quais são as 5 verdades que você precisa aprender sobre os desertos da sua vida? Pois bem, eu quero te convidar a assistir esse vídeo, porque Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Fique até o fim. Olá, queridos irmãos, graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso quadro 10 Minutos com a Bíblia. Eu agradeço a você que é inscrito no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Eu quero muito que você seja edificado por essas palavras. Compartilhe e nos ajude. Amém? Queridos, eu quero, em breves palavras, deixar uma mensagem aqui sobre 5 verdades que você precisa saber a respeito do deserto da sua vida. Bem, antes de nós falarmos sobre essas verdades, o que é um deserto? Literalmente falando, um deserto é uma região quase desabitada, desprovida de água, de chuva, de rios, ou seja, desprovida de vida. De dia, as temperaturas num deserto elas são muito elevadas e à noite muito baixas, a ponto até de congelar. Mas, quando nós aplicamos para a nossa vida, o que seria um deserto? Seria momentos difíceis, momentos de aridez, ou seja, momentos de tentações, de lutas, de perdas, de adversidades. São terras áridas. A gente sabe também que qualquer região estéril, que não gera vida, que não produz, ela é considerada um deserto. Na Bíblia, nós vemos que muitos homens de Deus passaram por desertos. O próprio povo, a nação, quando foi liberto, o povo de Israel, quando foi liberto, que ainda era o povo hebreu, eles viveram 40 anos no deserto, quando foram libertos do cativeiro. Porém, eu quero tomar por base Marcos 1, versículo 12, que diz assim, a palavra do Senhor: logo após, o Espírito Santo o impeliu para o deserto. E ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com os animais selvagens, e os anjos o serviam. O texto está falando aqui sobre Jesus. Logo após Jesus ter sido batizado por João Batista, a Bíblia vai dizer que Jesus foi impelido para o deserto, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. A primeira verdade que você precisa aprender sobre o deserto da sua vida é que quem te leva, quem te impele para o deserto é o Espírito Santo. Geralmente é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva para o deserto, queridos, não para turistar. A maioria das pessoas pensam que quem nos leva para o deserto é Satanás, é o diabo. Não. Na maioria das vezes, nós somos levados para o deserto para que Deus nos prove. Deuteronômio 8:2 diz: lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ou seja, Deus nos leva para o deserto, resumindo, para nos tratar, para tirar o nosso orgulho, para tirar a nossa altivez, para nos ensinar. Ensinar o que, pastor? A valorizar o que de fato tem valor. E Deus nos leva para o deserto, o Espírito Santo nos leva para o deserto para superar aquilo que virá, para nos preparar para aquilo que virá. Então, você precisa entender que muitas vezes no deserto da sua vida, quem te levou para esse deserto foi o Espírito Santo, foi o próprio Deus. Porque quem levou Jesus para o deserto foi Ele. A segunda verdade sobre os desertos da nossa vida: você será provado até o seu limite. A Bíblia diz que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto e ele fica por 40 dias ali, em jejum. E ele foi provado naquele momento. É interessante que toda provação ela é ruim no começo, mas ela tem um final de gozo, de paz, de alegria. A provação é diferente da tentação. Enquanto a tentação ela nos afasta de Deus, a provação tem por propósito nos aproximar de Deus. Enquanto quem tenta é o diabo, quem nos prova é Deus. A Bíblia diz em Pedro que a prova da nossa fé é muito mais valiosa do que o ouro que perece. Quando nós somos provados, nós sofremos uma pressão. E você sabe que a diferença entre o grafite e o diamante é justamente a pressão. Ambos vêm do mesmo tipo de minério, do mesmo tipo de carvão. Porém,
a pressão que o carvão que recebe, que se transforma em diamante, é infinitamente maior, cerca de 100 milhões de vezes maior do que a pressão que sofre aquilo que apenas se transforma em grafite. Então, quando nós entendemos que a provação faz parte do processo, nós passamos pelo deserto da nossa vida de forma muito mais tranquila e equilibrada. A terceira verdade, querido, que você precisa entender sobre o deserto da sua vida é que você também será tentado pelo seu adversário. No deserto, além de ser provado, você também será tentado. E a tentação é justamente o contrário da provação. Geralmente a tentação no início é bom e no final tem dor. Diferente da tentação, da provação, que geralmente no início é dor e no final é bênção. A tentação, ao invés de te aproximar de Deus, como a provação tem por objetivo, a tentação ela te afasta de Deus. Enquanto o diabo lhe tenta, Deus lhe prova. É interessante que ser tentado não é errado, mas ceder à tentação é que é errado. Quando nós estamos nos desertos da vida, nós somos tentados. E quando somos tentados, nós muitas vezes cedemos à tentação de murmurar, de perder a esperança, de perder a fé, de se entregar ao pecado e perdemos a bênção e não superamos os desertos. Em quarto lugar, a quarta verdade sobre o deserto da sua vida, você vai precisar aprender a viver entre feras. É interessante que o texto diz, no versículo 13, no capítulo 1 de Marcos, que Jesus esteve entre animais selvagens ou entre feras. E aqui tem algo muito significativo. O que é fera aqui? Aquilo que é traiçoeiro e pode atacar. Aquilo que requer vigilância. Durante os desertos da nossa vida, muitas vezes nós poderemos estar cercados de pessoas traiçoeiras, de situações traiçoeiras, de ocasiões que vêm com o propósito de nos atacar e nos destruir. Jesus teve que aprender a conviver durante aquele deserto com aquelas feras. E muitas vezes no deserto da sua vida e da minha vida, nós vamos ter que aprender a lidar com algumas pessoas que não gostaríamos de lidar, mas faz parte do deserto da vida. Em último lugar, a última verdade sobre o deserto da sua vida é que anjos vão te servir. A Bíblia diz que os anjos serviram a Jesus. Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir em favor dos santos. Salmo 91, versículo 11 e 12, a Bíblia diz que os anjos do Senhor também nos servem, eles nos guardam, eles nos protegem. Salmo 34, versículo 7 diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Durante o seu deserto, Deus dispensará, Deus enviará anjos para que esses anjos te protejam e te guardem. Muitas vezes no deserto da sua vida, você recebe livramentos que nem vê. Anjos de Deus estão sendo enviados em teu favor, protegendo a sua casa, protegendo a sua família, protegendo você. Querido, por maior que seja o deserto que você esteja enfrentando, não desista. Deus usa o deserto de forma pedagógica para nos ensinar verdades que em qualquer outro lugar nós não conseguiríamos aprender. Portanto, absorva as verdades, aprenda o que Deus quer te ensinar, porque assim como numa escola, você não passa de ano, assim como em um jogo, você não passa de nível, sem primeiro aprender, superar o nível anterior. Da mesma forma, você não vai chegar a níveis maiores, você não sairá do deserto, enquanto você não aprender o que Deus quer te ensinar. Que durante esse deserto, você cresça na graça e no conhecimento, e que você saia com experiência e com testemunhos para ajudar outras pessoas. Amém? Eu quero orar por você. Ore comigo. Vamos juntos orar e pedir a Deus que nos dê força para que todo o deserto da nossa vida, porque o deserto ele tem começo, tem meio, mas também tem final. Querido Deus, Pai querido, eu oro em nome de Jesus com a ajuda do Espírito Santo, pedindo ao Senhor, Pai, mais uma vez, que o Senhor guarde essa pessoa nesse deserto que ela está enfrentando, nesse momento difícil, desse período de dor, de adversidade. Que o Senhor possa, meu Pai, segurar nas mãos dessa pessoa, para que ela atravesse as adversidades, para que ela vença as dificuldades
e para que ela alcance os propósitos e as promessas do Senhor. Nós sabemos que sempre antes de promessas virão desertos. Sempre foi assim. E conosco não será diferente. Portanto, eu oro e abençoo em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.